Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do Policial Federal. Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Dia Internacional da Tolerância. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 33 graus, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,79. Valor do euro, em baixa, R$ 6,10. Índice Bovespa, em alta, 0,05%, 127.791 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 4,77%, valendo R$ 529.353,08. IPCA, em alta, 0,56%, outubro de 2024. Taxa Selic, em alta, 11,25%, 6 de novembro de 2024. Valor do ouro, R$ 478,55. Notícias nacionais. Negociação da dívida bilionária da Venezuela com o Brasil segue paralisada. Enquanto o relacionamento entre os dois países passa por um esfriamento, a dívida que Caracas tem com o Brasil segue sem previsão de ser quitada. O débito, que supera a casa de 1,6 bilhão de dólares, teve os pagamentos suspensos desde 2017. Autor de explosão gastou R$ 1,5 mil em fogos de artifícios dias antes do ataque. Francisco Vanderlei Luiz morreu na quarta-feira em frente ao Supremo Tribunal Federal após explodir um dos artefatos que carregava. Gilmar Mendes vota para colocar ex-jogador Robinho em liberdade. Plenário do STF tem 3-1 pela manutenção da prisão do ex-atacante do Santos e da seleção brasileira. STF tem maioria para manter prisão de Domingos Brazão, suspeito de ser mandante do assassinato de Marielle. Julgamento em sessão virtual começou na sexta-feira e tem previsão de terminar na próxima segunda-feira. A Polícia Militar do Distrito Federal localizou, na manhã desta sexta-feira, uma mala considerada suspeita nas proximidades de um dos anexos da Câmara dos Deputados. Após avaliação técnica, foi constatado que a mala não continha explosivos. A área foi liberada em seguida e a situação voltou à normalidade, destacou a PMDF em comunicado. Polícia Federal realiza extradição de colombiano foragido da justiça pelo crime de extorsão mediante sequestro. Indivíduo foi entregue a policiais colombianos pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Polícia Federal intensifica as investigações sobre as explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes, na noite de quarta-feira. O objetivo principal é entender as motivações e ações de Francisco Vanderlei Luiz, chaveiro de Rio do Sul, identificado como responsável pelas explosões. Número de casos notificados de coqueluche cresce em 2024, principais focos estão no Paraná e em São Paulo. Casos respiratórios graves apresentam alta no Rio e em mais 9 estados. Recomendação é manter a vacinação contra a Covid-19 e influenza em dia. Segunda edição da Expo Cannabis, na capital paulista, apresenta novos usos da planta. Em 3 dias, evento deve atrair mais de 40 mil visitantes. Ciência e tecnologia. Glossário brasileiro facilita a prevenção de catástrofes climáticas. Autores não encontraram uma definição explícita sobre eventos extremos em metade dos artigos analisados. Professor descobre espécie de anêmona em expedição com alunos no litoral de São Paulo. Docente de biologia da Unesp de Bauru encontrou nova espécie em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Chuva de meteoros Leônidas atinge pico no fim de semana. Melhor momento de visualização ocorre na madrugada deste domingo. Esportes. Corinthians vence Palmeiras e abre vantagem na final do Paulistão Feminino. Com a vitória por 1-0, Corinthians pode ser campeão com um empate no segundo jogo. Seleção do Kosovo abandona o campo após torcida romena gritar Sérvia em jogo da Liga das Nações. Provocação evoca a guerra travada no país no fim do século passado e a independência kosovar, até hoje questionada pelos sérvios. Osasco bate o SESI Bauru fora de casa e segue caça aos líderes na Superliga Feminina de Vôlei. Equipe da Grande São Paulo aproveita a noite de pane adversária e vence com autoridade por 3-0. Bia Haddad consegue virada heróica e vence Jasmine Hortensi na BJK Cup. Depois de ver rival vencer o primeiro set e abrir 5-2 na segunda parcial, brasileira se recupera e consegue a vitória por 2-1. Resultado faz Brasil empatar o confronto com a Argentina em 1-1.
Zverev vence Alcaraz e avança para a semifinal no ATP Finals. Pelo placar de 2-0, o alemão chega à próxima etapa de forma consecutiva no torneio disputado em Turim, na Itália. Vaga na grande final será definida contra o americano Taylor Fritz. Notícias internacionais. Ataque russo contra a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, causou a morte de uma pessoa. Fez pelo menos 10 feridos e deixou 40 mil habitantes sem energia e calefação nesta sexta-feira. Segundo o prefeito local, Gennady Trujanov, as forças da Rússia usaram mísseis e drones, que atingiram hospitais, prédios, igrejas e instituições de ensino. Manifestantes invadem parlamento na Geórgia. Contra acordo com a Rússia, região separatista é apoiada pela Rússia. Políticos da oposição exigiram a renúncia do auto-intitulado presidente. Rússia restringe exportações de urânio enriquecido para os Estados Unidos. O país é o sexto maior produtor de urânio do mundo e controla cerca de 44% da capacidade global de enriquecimento de urânio. Presidente regional de Valência, na Espanha, admite erros na gestão da crise das enchentes. Carlos Mazzon pediu perdão, mas afirmou ter feito o possível para evitar uma avalanche monstruosa que superou todas as previsões meteorológicas. Incêndio em casa de repouso na cidade de Vilafranca de Ebro, no norte da Espanha, deixa pelo menos 10 mortos. Todas as vítimas eram idosos que moravam na residência. Catedral de Notre Dame recebe de volta estátua de Virgem Maria com procissão. Marco de Paris construído ao longo de quase 200 anos deve reabrir no próximo dia 8 de dezembro com vários dias de festividades após o incêndio que a devastou no dia 15 de abril de 2019. Irã apoia qualquer decisão tomada pelo Líbano em negociações de cessar-fogo. Autoridades sinalizam que Teherã quer fim do conflito entre Israel e o Hezbollah. Mineiros podem estar presos em mina sul-africana abandonada. Famílias se reúnem do lado de fora do local, na esperança de que seus entes queridos saiam em segurança. Kim Jong ordena a produção em massa de drones kamikaze. Líder da Coreia do Norte enfatizou a necessidade de sistema de produção em série o mais rápido possível. Presidente da China alerta sobre avanço do unilateralismo no mundo. A advertência de Xi Jinping está relacionada à preocupação gerada pela ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de punir as exportações chinesas para o país com uma tarifa de 60%. McDonald's gasta 100 milhões de dólares para superar crise após surto de bactéria nos Estados Unidos. Visitas e vendas despencaram em outubro após detectar que as cebolas frescas servidas nos hambúrgueres eram uma provável fonte de um surto de coli. Ministério Público da Venezuela vai analisar 225 casos de presos em protestos após eleições. ONG Foro Penal apresentou um balanço das pessoas que considera detidas por motivos políticos no país, no qual indica que o número está em 1976, sendo 1.848 presos após as últimas eleições. Colômbia aprova a proibição do casamento infantil. Proposta que estabelece 18 anos como idade mínima ainda não foi promulgada pelo presidente. A Argentina registra 10º mês seguido de superávit primário em outubro. Presidente libertário Javier Milei fez do déficit zero política econômica fundamental. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1904, o engenheiro britânico John Ambrose Fleming recebe uma patente da válvula termiônica. Em 1938, o LSD é sintetizado pela primeira vez por Albert Hofmann, um cientista suíço, a partir da ergotamina nos laboratórios Sandoz na Basileia. Em 1945, fundação da Unesco. Em 1955, é realizada a primeira edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Em 1965, Programa Venera. A União Soviética lança a sonda espacial Venera 3 em direção a Vênus, que será a primeira espaçonave a atingir a superfície de outro planeta. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.